Bom dia, povo de Deus. Muito bem, mais uma vez agradeço, pastor Hugo, pela confiança. Hoje viu o missionário Eric, quem entrou em contato comigo. Obrigado pelo contato também, pela confiança. Tá? Ontem aprendemos sobre a importância que a família tem diante de todo o quadro que vivemos na sociedade. A família tem a sua responsabilidade. Não é? E aprendemos que quando nós não assumimos o nosso papel, o papel designado por Deus enquanto membros da nossa família, de alguma forma nós estamos sabotando o grande projeto de Deus para a família, para a igreja e para a sociedade. Não é? Ontem eu falei algo sobre a sexualidade, heterossexualidade, homossexualidade, e alguns irmãos me perguntaram algumas questões. E a gente fala de maneira superficial, pode dar a entender outra coisa. Né? Para nós, cristãos, a Bíblia define, nós nascemos macho e fêmea, ponto. Tá? Agora, uma família enferma pode transtornar o que Deus criou. Tá? Eu faço parte de um grupo de estudos em São Paulo, são todas pessoas muito experientes, já na faixa de 60, 70 anos, pessoas que estão com muito tempo de caminhada e não são cristãos. Tá? Nós estudamos a psicanálise de casais, de família. E nós estudamos todas as configurações familiares. Mas de vez em quando alguém diz assim, mas a família saudável, ideal, para que a gente tenha saúde, é a família de pai, mãe e filhos. Isso foi o que Deus desenhou. E quando nós vivemos aquilo que Deus desenhou para nós, nós estamos nos protegendo, estamos nos vacinando, estamos nos precavendo de muitos males, de muitos desastres que podem, então, acontecer à família. Tá? Hoje eu quero falar com os irmãos sobre duas marcas de uma família saudável. Eu tenho um material que logo vai ser publicado, que são 30 marcas de um casamento saudável. E hoje eu quero falar sobre duas marcas de uma família saudável. Duas marcas de uma família saudável. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Salmo 128, o pastor leu ontem. O verso 3, que diz, a mulher será como videira frutífera em sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Podem repetir comigo essa expressão? Ao redor da sua mesa. Ao redor da sua mesa. A primeira marca de uma família saudável é aquela família que consegue criar um ambiente carregado de bons afetos. Um olho no olho, um ambiente de acolhimento, um ambiente de aconchego, uma mão no ombro, um ambiente onde todos são capazes de sonhar com coisas grandes e importantes, um ambiente onde se tem a liberdade de expressar as dores e as angústias da alma. Esse é um ambiente carregado de bons afetos. E nas minhas palavras, mensagens, sermões, eu gosto de ser muito prático em tudo que eu costumo dizer e usar exemplos. Eu recebi uma vez um pai que trouxe uma filha numa depressão severa, muito grave, tomando remédio e travada, não conseguia mais trabalhar, sair de casa, já estava no quarto, no escuro, não conseguia nem sair para a sala, para a cozinha. E aí eu comecei a trabalhar com essa jovem e logo o pai me pediu para cuidar do outro filho que estava numa situação semelhante. E aí eu chamei os pais, eu percebi que a família toda estava numa depressão. E os comportamentalistas gostam de fazer medida, né? Se fosse medir numa escala a depressão daquela família, daria 18 pontos, pontuação máxima. Numa situação muito precária, muito difícil. Depois de investigar a fundo as causas possíveis daquela depressão que estava matando aquela família, entre outras causas, eu percebi que era um ambiente com uma ausência total de afeto. Eles viviam dentro da mesma casa, mas eram estranhos. Né? Cada um pegava o seu prato, ia para o seu quarto, diante da sua TV,
saíam de casa e não dava satisfação para ninguém, quando voltavam não falava para ninguém, se viam de vez em quando, se cruzavam no meio da casa, mas não havia afeto, não havia toque, não havia refeição juntos, não havia nada que caracterizava uma família. E entre outras coisas, isso foi detectado. E eu chamei a família, depois numa terapia familiar, e dei essa devolutiva para ele. Falei, olha, uma das grandes causas da depressão, da dor, da angústia da alma de vocês é a ausência total de afeto. E eles compreenderam isso. E eles compreenderam de tal maneira que eles perguntaram, então, como é que nós podemos mudar isso? Eu disse, olha que pergunta boa. Vamos começar assim, quando um for sair de casa, pelo menos diz para o outro, estou indo, estou voltando mais ou menos tal hora, porque não era possível ainda o contato físico, o abraço, não era possível. E eles começaram, na primeira semana, começaram a dar mais ou menos uma satisfação um para o outro, quando saía, quando voltava. E aí, na semana seguinte, eu disse, olha, além de dizer para o outro que você vai sair, que hora vai voltar, vamos tentar um toque físico, pelo menos um aperto de mão, pelo menos um toque no ombro, olha, estou saindo, um aperto de mão. E eles aceitaram a proposta e foram. E eu sei que no final de uns 3 meses, eles estavam, quando saíam, um de casa, já procurava os outros membros da família e eles se abraçavam, eles se beijavam, eles que não sabiam que era uma refeição ao redor da mesa, conforme diz o salmista, começaram a fazer as refeições ao redor da mesa, eles começaram a se olhar, começaram a ouvir um ao outro, e eles começaram a colocar naquele ambiente ao redor da mesa as suas angústias, as suas dores, começaram a compartilhar os seus sonhos, eles começaram de fato, trocar esse afeto, esse alimento tão necessário para a alma. E eu digo para vocês que no final desses 3 meses, se fosse medir essa depressão, daria uma pontuação mínima e quase zerada, coisa que nenhum remédio, nenhum tratamento, nenhum psiquiatra, nenhum terapeuta, por mais experiente que seja, pudesse conseguir. O poder do afeto. O poder do afeto. Olha o que diz o salmista, sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira. Qual é a expressão final? Ao redor da mesa. Os adolescentes e jovens de hoje nem sabem para que serve mesa. Porque cada um faz o seu pratinho, vai para frente do seu televisor, para frente do seu computador, do seu tablet. O que caracteriza uma família? É a reunião ao redor da mesa. A reunião ao redor da mesa. Os especialistas dizem que o afeto, ele é responsável pelo chamado Quarteto Fantástico. Você já ouviu falar do Quarteto Fantástico? Não é do filme de Hollywood, não. Tá? Os especialistas dizem que o afeto ele é responsável pela produção de dopamina, de serotonina, de oxitocina, a pronúncia é chatinha, e endorfina, Quarteto Fantástico. A serotonina é o hormônio, o neurotransmissor, responsável pela depressão. Quando uma pessoa tem uma queda na produção de serotonina, ela vai perdendo ânimo, ela vai baixando o farol, ela vai reduzindo a vivência social, vai abatendo uma tristeza que vai incapacitando. Falta de quê? Falta de serotonina. O afeto é responsável pela produção de serotonina. Sabia disso? Olha que informação preciosa. Também é responsável pela produção de dopamina. Dopamina é aquele hormônio que ativa a área de prazer do cérebro. Sabe quando você está afastado da sua esposa por 15 dias? Aí ela está chegando de viagem, você vai lá no aeroporto, ao norte da rodoviária, aí quando ela chega, você olha para ela, e ela vai se aproximando, e ela te dá aquele abraço gostoso, gruda em você. Naquele momento você tem aquela sensação assim, ó, ai, que coisa boa. Você produziu dopamina. O afeto é responsável pela produção de dopamina.
é responsável pela produção da oxitocina, que é o hormônio do amor. Oxetina, o hormônio do amor. E também responsável pela endorfina, que é muito parecido com a morfina, que é produzido pelo corpo humano, é 200 vezes mais poderoso que a morfina, e o corpo humano pode produzir quando nós estamos num ambiente carregado de afeto. Um ambiente carregado de afeto. Então, você deseja ter uma família saudável? Proporcione a todos os membros da sua família um ambiente carregado de bons afetos. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E aqui eu vou dar uma dica prática e direta para você. Você faz as refeições de família ao redor da mesa? Sim? Que bom. Você reúne a família ao redor da mesa para o culto doméstico? Se não faz, e você deseja ter um ambiente saudável, comece a fazer. Reúna a sua família regularmente ao redor da mesa, um olhando para o outro, para orarem juntos, para lerem juntos a palavra. Reúna a família para a refeição ao redor da mesa, porque nós não nos sentamos apenas para comer. Antes da comida tem uma conversa, depois da comida nós continuamos conversando. Durante a refeição nós trocamos olhares, nós conversamos, nós interagimos. Nós precisamos dar valor à importância da mesa, a importância de estarmos ao redor da mesa. Por quê? A mesa é um lugar de comunhão profunda. A mesa da família é um lugar de intimidade. A mesa é um lugar onde nós fortalecemos laços emocionais, espirituais. Ao redor da mesa, nós criamos um ambiente de acolhimento, um ambiente de aconchego, um ambiente de segurança, um ambiente de cura para os corações feridos, os corações machucados. Ao redor da mesa nós criamos um ambiente de milagres, onde Deus age quando nós estamos reunidos ao redor da mesa, um lugar de sonhos. Portanto, a primeira marca de uma família saudável é aquela família que consegue proporcionar um ambiente carregado de bons afetos, traz cura. Uma família que se reúne ao redor da mesa e que tem esse ambiente, que desenvolve esse ambiente carregado de afeto, certamente os membros dessa família vão precisar menos de remédios antidepressivos, porque a dopamina, a serotonina e os outros hormônios e neurotransmissores produzidos, ativados durante esse momento de comunhão profunda ao redor da mesa, é muito melhor do que um diazepam, é muito melhor do que um antidepressivo. Na verdade, você não vai precisar, porque você está trabalhando preventivamente para não chegar aí. Quando um adolescente, ele não tem isso em casa, e ele vive triste, vive choroso, vive angustiado, e ele não sabe o que é uma dopamina, aquela sensação de, que vida boa. E ele vai para a escola deprimido, e lá na escola ele encontra uma galerinha, ou lá na faculdade, nos primeiros anos, ele encontra uma galerinha, e diz, olha rapaz, aqui eu tenho um cigarrinho, que se você fumar, você vai sentir aquele negócio, ó. Que coisa boa. Porque quando você dá um trago de maconha, você produz a dopamina. Você acessa a área de prazer do seu cérebro. Mas se o seu filho for criado num ambiente afetivo, carregado de bons afetos, vai chegar lá na faculdade, na escola, aquela galerinha vai oferecer para ele o cigarrinho que vai dar a sensação assim, e ele vai olhar para aquela galerinha e vai dizer, essa sensação eu experimento todos os dias na minha casa, ao redor da mesa, com a minha família, eu não preciso disso. Quando nós proporcionamos um ambiente carregado de afeto, nós livramos os nossos filhos das drogas. Nós livramos os nossos filhos das tragédias. Mas quando nós ignoramos a importância da família ao redor da mesa, enquanto nós ignoramos, como disse ontem, nossos olhos estão na tela do celular, estamos distraídos por horas, uma tragédia silenciosa está acontecendo. E muitas vezes ela chega e nós não temos como pagar essa conta que é alta demais para nós.
Primeira marca de uma família saudável, aquela que é capaz de criar um ambiente carregado de bons afetos ao redor da mesa. Essa é a expressão, ao redor da mesa. Segunda marca de uma família saudável é aquela família que pratica diariamente, e é diariamente mesmo, pratica diariamente o perdão. Por quê? O texto que eu tenho para isso, Mateus 18, de 21 em diante, eu leio para você, diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus, o reino dos céus, é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Verso 28 diz: Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu, mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Verso 32, então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse toda a dívida. Assim também fará o meu Pai Celestial, conclui Jesus, a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Em qualquer relacionamento, seja marido e mulher, pais e filhos, entre amigos, irmãos de igreja, é muito natural que nós criemos expectativas sobre o outro. Nós imaginamos o que o outro vai nos dar, o que o outro vai nos trazer, o que o outro vai nos proporcionar. Vamos pegar como exemplo a relação marido e mulher. A mulher está em casa, ela está ali, ela não pode trabalhar porque cuida das crianças, está ali numa situação momentânea e o marido está fora. E ela está ali em casa e ela está criando a seguinte expectativa para a chegada do marido: ele vai chegar. Eu vou abrir a porta para ele vai me dar um abraço carinhoso, nós vamos sentar, vamos fazer aquele lanchinho gostoso, e nós vamos conversar, e eu vou poder contar para ele tudo o que aconteceu, as crianças foram mal criadas, isso e aquilo, e aí a esposa vai criando essa expectativa, criando, e aí o marido chega e ela, naquela expectativa, o marido teve um dia horrível, e ele entra, bate a porta, vai direto para o banheiro, tomar banho e se tranca no quarto. O que acontece com essa esposa? Poderia ser o contrário, o marido fora de casa, criando a expectativa, não, eu vou chegar em casa, minha esposa vai me receber assim, e a esposa teve um dia péssimo, e ela não fez nada daquilo que ele esperava, e então, nesse caso, tanto o marido como a esposa, eles ficam frustrados, ou seja, eles não receberam aquilo que eles esperavam do outro, eles tiveram uma frustração. A frustração é uma emoção que todos nós experimentamos na relação, em todo tipo de relacionamento. Quando nós nos comunicamos, nós verbalizamos, nós expressamos e ouvimos o outro, a frustração ela pode ser resolvida, mas se ela não é resolvida, ela vai
criando raízes, aprofundando raízes, e no lugar da frustração nasce um sentimento, uma outra emoção chamada ressentimento, ou seja, ressentir significa sentir de novo. O que eu senti no momento que o meu marido me frustrou lá, eu vou sentir no café da manhã do dia seguinte, eu vou sentir no almoço do dia seguinte, eu vou sentir no jantar do dia seguinte, eu vou sentir no café da manhã da semana seguinte, e do mês seguinte eu vou sentir de novo, eu vou ficar uma pessoa ressentida. Se eu tenho espaço para falar do ressentimento, e esse ressentimento pode ser expressado, pode ser ouvido, pode ser acolhido a minha fala, e uma explicação razoável, esse sentimento pode ser resolvido, senão ele continua aprofundando as suas raízes. E aí ele chega num sentimento chamado mágoa. A mágoa é uma mancha na alma. A pessoa que tem mágoa, ela fica amargurada, ela fica amarga, ela fica azeda. É como que se você tivesse nas suas mãos um balde e alguém vomitasse nesse balde e você fica carregando esse balde de vômito para todos os lugares onde você vai. Você vai para o café da manhã, você leva o balde de vômito. Você toma banho com sabonete cheirosinho, vai para a cama com lençol limpinho, mas você lava o balde de vômito. Você vai para o almoço, mas você leva o balde de vômito. De vez em quando você dá uma cheiradinha. Você vai para o trabalho, um ambiente bom, as pessoas são boas, mas você leva o seu balde de vômito. De vez em quando você dá uma fungadinha. Porque essa é a mágoa. Alguém vomitou em você, alguém colocou um sentimento ruim em você, e você absorveu, e você está carregando aquela pessoa, onde quer que você vá, você está carregando aquele sentimento, contaminando a sua alma, contaminando os seus sentidos, e a mágoa, ela tem o poder de contaminar os nossos sentidos, sabia disso? Quando você está magoado com alguém, a pessoa fala A, você entende B, porque a sua audição está contaminada. A pessoa levanta a mão para te dar um carinho, você interpreta aquilo como uma agressão, e você já revida. Até o paladar é afetado quando nós estamos magoados, ou seja, quando nós estamos magoados com alguém, é como se você e nós tivéssemos na alma uma água podre. Sabe aquela água esverdeada, fica no canto da calçada, às vezes cheia de germes? A alma fica com aquilo e contamina os sentidos. Bem, se eu consigo falar da mágoa, se eu consigo expressar, se alguém consegue me ouvir, se eu consigo dialogar, a mágoa pode ser resolvida. Mas se não, as raízes vão se aprofundando. Vem uma coisa chamada rancor. Já viram pessoas rancorosas? Aquelas pessoas que têm uma recordação firme e constante de um passado. Você passa naquela praça, a pessoa te machucou naquela praça há 20 anos. Mas você passa por aquela praça, e você sente a mesma coisa. Você revive aquilo. Aquilo inferniza a sua alma. E ai de alguém que passar perto de você quando você estiver rancoroso. Você vai ser alvo. Assim como a mágoa é como se você estivesse dentro de uma bacia de vômito, e todas as pessoas que passam perto de você, você quer atingir, você quer jogar vômito em todo mundo. Ninguém fica magoado sozinho. Se a mágoa, se o rancor pode ser comunicado, ouvido, tratado, você pode resolver. Se não, as raízes continuam aprofundando. E lá no final, para não cansar muito vocês, vem um sentimento chamado ódio. O ódio é o sentimento que nos leva a planejar, desejar e às vezes até executar o mal contra outra pessoa. É aquela situação assim: o irmão pede oração no culto de manhã na escola dominical. Irmãos, orem por mim porque eu vou fazer aquele concurso para passar naquela prova. Se você tem ódio daquela pessoa, todo mundo está orando, mas lá por dentro você está dizendo assim: tomara que não passe. A pessoa ora, irmãos, pede, irmãos, orem por mim, eu estou saindo de viagem e tal, mas se você tem ódio por aquela pessoa, ódio daquela pessoa, todo mundo está orando, intercedendo a Deus, e você está lá dentro de você lutando com a carne está dizendo dentro de você: tomara que sofra um acidente, pelo mal que me fez, merece. A frustração, voltando no início,
ela é um sentimento como uma árvorezinha que você acaba de plantar. Vamos imaginar que nesse vaso esteja plantada uma árvore, para depois ser transportada para a terra, para que ela possa firmar raízes e crescer. E os estudiosos dizem que na mesma proporção que a árvore cresce para cima, tem que crescer para baixo, porque senão ela não consegue ficar de pé. Vamos imaginar que nesse vaso tem uma árvorezinha com as raízes bem rasas, e você plantou para depois levar para o seu sítio, sua fazenda, sua chácara, e veio o seu filhinho, seu netinho brincando e pegou a árvorezinha e arrancou. Por quê? As raízes não estavam profundas. Mas se você pega a árvore que está nesse vaso e transporta para a terra, e cuida, e deixa ela crescer, e você espera 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, depois você pode abraçar essa árvore, se você conseguir, e tentar arrancar. Impossível você arrancar essa árvore. Por quê? As raízes estão profundas, muito profundas. É por isso que nós precisamos entender que em todo relacionamento, pais e filhos, marido e mulher, nós nos machucamos, nós nos ferimos. Você já foi ferido pela sua esposa, pelos seus filhos, e você feriu muitos deles também. Agora, quando nós guardamos esses sentimentos por 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e as raízes se aprofundam de tal maneira que nós não temos condições e ferramentas humanas para arrancar esses sentimentos que nos atormentam a alma. A única possibilidade de resolvermos essas questões é apelarmos pelo poder sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa está na fase do ódio, do rancor, do ressentimento, da amargura, essa pessoa, ela eleva o seu nível de estresse, ela vive num pico de estresse. E todos nós vivemos momentos de pico de estresse, mas logo nós retornamos. Por exemplo, se você está andando numa cidade igual São Paulo, naquele trânsito maluco, e de repente, lá naquelas ruas de comércio popular, você está ali, e de repente você sente um cano gelado na sua cabeça, e alguém grita, é um assalto, e você naquele momento tem um pico de estresse, de ansiedade. Por quê? Você está interpretando um perigo, e você está se preparando para enfrentar ou para fugir do perigo, e você tem toda uma mudança fisiológica, você fica branco, geralmente nós ficamos brancos de medo primeiro, porque o corpo é inteligente, quando ele interpreta uma situação de perigo, o sangue some da superfície, é uma coisa divina isso, para que se você sofrer um corte, você não vai morrer de hemorragia, Deus cuida de tudo isso, tem uma descarga de adrenalina que muda tudo, a sua pupila dilata, porque aumenta o seu campo de visão para você fugir ou enfrentar o perigo, o seu coração dispara no seu peito para melhorar a oxigenação do sangue, do cérebro, dos músculos, você tem uma força sobrenatural naquele momento, você tem uma visão ampliada. Por quê? Porque o seu corpo está interpretando que você está vivendo uma situação de perigo, mas passa aquele perigo, você não foi assaltada, ou o ladrão levou 50 reais que você tinha na carteira, não mexeu com você, não mexeu nos seus documentos, 20 minutos depois, meia hora depois, vai passando aquela moleza nas pernas, você vai relaxando, você vai se recuperando. A pessoa que vive no rancor, no ódio, no ressentimento, ela vive o tempo todo, escute isso, como se tivesse uma arma na sua cabeça. E essa pessoa tem uma mudança constante na sua fisiologia. E ela começa a ter colapsos de saúde. É um gastrite, que o médico diz, é nervoso, gastrite nervosa, é uma dor de cabeça que não passa, é um problema de pele que não tem cura, porque aquele ditado popular que diz assim, olha, não perdoar é tomar uma dose de veneno, esperando que o outro morra. Isso é literal. Isso é literal. Quando você tem raiva, está com o coração rancoroso, tem ódio, todos os dias, quando você se lembra daquela pessoa, você se envenena um pouquinho. Você se envenena um pouquinho. E ao viver nesse pico
pico de estresse não descer, não baixar, você vai alterando todo o seu funcionamento, e alguns, não sei se especuladores ou investigadores, dizem que na nossa reprodução celular, se estamos nesse nível de estresse e ansiedade, nós podemos produzir células defeituosas que podem chegar a ser células cancerígenas, ou seja, uma pessoa que tem mágoa, rancor, ela pode ter um câncer no final da vida, é uma possibilidade. É por isso que uma família saudável é aquela que pratica o perdão todos os dias. Enquanto você viver, você vai machucar a sua esposa. Enquanto você viver, você vai machucar o seu marido. A única possibilidade de ter um ambiente saudável, enquanto você viver, pai, você vai machucar o seu filho, e você, filho, vai machucar o seu pai. E a única possibilidade de convivência saudável é a prática diária do perdão. Humanamente falando, o perdão é impossível de ser praticado. Porque o perdão ele só é virtude quando nós perdoamos aquilo que não é digno de ser perdoado. Está jogando bola, alguém chutar sua canela, perdoa aí, valeu, tudo bem. Tá certo, isso é fácil. Mas quando você é traído, quando você é machucado profundamente, o que você quer é o quê? Vingança. Você quer revidar. Você quer que o outro viva e sofra a dor que você está sofrendo. Portanto, humanamente falando, o perdão não é possível de ser praticado, a não ser que nós recorramos à graça e ao poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem assim, pastor, eu acho que eu não perdoei porque eu não esqueço. E quem diz que a gente esquece? A gente esquece quando tem amnésia. Né? Não quando perdoa. A história é sua. Faz parte do seu arquivo pessoal. De vez em quando você vai acessar o arquivo, mas aquilo não vai te doer mais. Diferente. Então, para não tomar muito tempo de vocês, esses assuntos são apaixonantes para mim, e às vezes para os outros não, eu quero ir para a Bíblia, para a gente encontrar aqui pelo menos 4 motivações que devemos considerar quando nos deparamos com a necessidade de perdoar alguém. Né? Na história que lemos, Jesus, 70 vezes 7, né? A história que lemos, o rei chamou um dos seus servos que lhe devia milhões, se nós formos traduzir para hoje, milhões. Tá? E o rei disse, olha, venha, você vai trabalhar para mim, você vai ser vendido, a sua esposa, tudo que você tem vai ser vendido, sua esposa, seus filhos vão trabalhar para mim até vocês pagarem a dívida. E fazendo uma analogia para os tempos de hoje, não é muito diferente. Quando eles se tornariam escravos daquele senhor, e hoje quando nós devemos para o banco, nós ficamos escravos do banco também, é verdade ou não? Nós nos curvamos, cobra o juro que quer, eu pago, tá bom, eu sou teu servo. Cuidado com isso. Então aquele primeiro servo devia milhões, e ele foi cobrado, ele seria escravo, teria tudo que ele possuía vendido. E o que ele fez? Ele clamou, ele pediu misericórdia. O que o Senhor teve dele? Teve misericórdia. Teve misericórdia. A primeira lição que nós aprendemos, que devemos considerar quando nos deparamos com a necessidade de perdoar alguém, é que nós experimentamos da graça e da misericórdia de Deus. Redundante, mas é isso. Você não pagou nada. Deus te perdoou. O que aconteceu com você quando você pecou? Tinha uma dívida impagável com Deus, e você caiu de joelhos e se arrependeu e clamou misericórdia do Senhor. O que o Senhor fez? Ele disse, não, você eu não vou perdoar. Não, Ele te perdoou, você experimentou a graça, a misericórdia do Senhor. E quando você pediu perdão a Deus e recebeu do perdão de Deus, isso aconteceu mais ou menos assim, como se você estivesse assinando um contrato com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus, e Ele disse, olha filha, eu estou perdoando você todos os seus pecados, você está livre de toda culpa, mas nesse momento você assina um contrato comigo e você vai tratar todas as pessoas que precisarem do seu perdão como eu te tratei agora, como eu te tratei agora. Essa é uma lição que devemos considerar, que nós somos perdoados para
perdoar. Experimentamos da graça, da misericórdia. Devemos tratar os outros com graça e com misericórdia. O que é graça? Um perdão, um presente que nós não merecemos. O que é misericórdia? Não colocar sobre o outro o castigo que ele merece. Nós somos tratados assim e devemos tratar aqueles que precisam do nosso perdão com graça e com misericórdia. Primeira lição. Segunda lição que aprendemos é que quando nós não perdoamos alguém, nós lançamos essa pessoa numa prisão sem grades, sem paredes, mas numa prisão moral, espiritual, emocional, talvez a pior de todas as prisões, e a pessoa fica ali, presa. Quantas pessoas você já não viu chorar amargamente porque a ela foi negado o perdão? Ela sabe que fez algo de errado, sabe que fez algo terrível, sabe que fez algo que machucou, e ela pede perdão, mas o outro não perdoa. Essa pessoa está numa prisão, ela não consegue avançar na vida, ela não consegue viver no seu pleno potencial, porque ela está presa. A pessoa que negou o perdão, colocou essa pessoa, o que precisa do perdão, numa prisão, e foi exatamente o que o conservo fez aqui com aquele que devia. Uma terceira lição que eu aprendo nesse texto é que a dívida que o primeiro servo tinha com o seu senhor era de milhões. E aí ele encontrou um conservo que devia para ele algo aproximadamente em torno de R$100. Ele recebeu o perdão da dívida de milhões, mas não foi capaz de perdoar uma dívida de R$100. Isso me ajuda a entender que os milhões representam a dívida que nós temos com Deus. E os R$100 representa a dívida que o meu próximo tem comigo. Vamos imaginar. Como você pagaria a Deus por tudo que Ele já te fez? Pela morte na cruz, pelo perdão dos seus pecados, pela vida, pela saúde. Já parou para agradecer a Deus pela casa que você mora, pela saúde que você tem, pelo emprego que você tem, pelos recursos que Deus confia a você todos os meses, todos os anos? Deus te sustenta, Deus te livra, Deus te protege, Deus te livrou das trevas, Deus te livrou da perdição eterna, Ele enviou o seu Filho que derramou os seus... Como você pagaria isso para Deus? Impagável. Isso é simbolizado aqui em milhões. Você não pode pagar a dívida que você tem com Deus, é por isso que Ele te perdoa. Mas vamos imaginar que, vamos de novo na relação marido e mulher, vamos supor que sua esposa tenha traído você. Além de trair, ela tenha defamado você. Como marido era uma porcaria. Era o fruta que o macaco gosta. Difama você, fala mal de você. Ela foi violenta com você, ela espancou você, ela fez o que de pior uma mulher podia fazer com um marido, na intimidade, na reputação. Ela simplesmente matou você em todos os sentidos, e por pior que a sua esposa tenha tratado você, mesmo assim, o que ela deve a você é apenas R$100, o que você deve a Deus são milhões. E dos seus milhões Deus diz, eu te perdoo. Vai e perdoe os R$100. Uma outra verdade que devemos considerar quando nos deparamos com uma necessidade de perdoar alguém. E a última, tem muitas lições esse texto, mas eu não quero cansar vocês. A última. Eu entendo o verso 35, quando Jesus conclui esse texto, de assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Jesus está se referindo ao quê? Assim o meu Pai Celestial fará com vocês. Ou seja, o que aconteceu com aquele servo que não perdoou o seu conservo? Ele foi denunciado para o seu senhor, e ele caiu de novo debaixo da ira do seu senhor. Ele disse, não, você não perdoa, então você vem cá, eu estou voltando atrás, você vai ser meu escravo, você vai vender tudo que tem, porque você não foi capaz de perdoar aquele que precisou do seu perdão, você não foi capaz de perdoar R$100 depois de ter o perdão de uma dívida de milhões, então você precisa voltar e estar de novo debaixo dessa sentença, da minha ira. O que eu aprendo nesse texto é que aquele que não perdoa é porque nunca conheceu o doce perdão do Senhor Jesus Cristo.
Porque quando nós conhecemos e entendemos e absorvemos num compromisso com Deus, quando nós absorvemos o perdão de Deus, esse perdão, de fato, ele nos capacita para perdoar aqueles que precisam do nosso perdão. Se você tem mágoa no seu coração, se você tem rancor, se você tem ódio de alguém, é possível que você não tenha experimentado ou sido capacitado ou nunca esteve com seu coração aberto para receber o doce perdão de Deus. Talvez você tenha passado por um ritual, talvez você tenha passado por um momento de emoção, mas você nunca teve um encontro pessoal com o doce perdão de Jesus Cristo, porque Ele nos capacita a perdoarmos todos aqueles que precisam do nosso perdão. E aí, você precisa perdoar alguém. Uma família saudável é aquela que pratica o perdão todos os dias. O que é perdão? É um sentimento? O que é perdão? É uma emoção? Eu vou tentar exemplificar para você o que é perdão de uma maneira muito prática. Vamos imaginar que eu e o pastor Hugo, nós somos amigos de infância. Nós crescemos juntos, jogamos bola juntos, ele me conhece, eu o conheço. E aí, eu passo por uma situação de vulnerabilidade terrível. O pastor Hugo me conhece o meu caráter. Um problema de saúde, eu digo, Hugo, rapaz, a situação está difícil, eu estou precisando de 20 mil reais para cuidar da minha saúde, não sei de onde tirar. Ele diz, não, rapaz, eu sou seu amigo, eu fiz uma reserva aí durante alguns anos, eu tenho esse dinheiro, eu vou te passar, porque eu confio, eu sei do seu caráter. E ele me passa o dinheiro, entendendo a minha real situação, e eu, como sou uma pessoa honesta, eu falo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um documento. Coloco aqui, olha, dívida de 20 mil reais, eu assino, e me comprometo nessa data de devolver os 20 mil reais. Aí chega aquela data em que eu tenho que devolver para o pastor Hugo os 20 mil reais. Na verdade, eu não tenho os 20 para devolver. Eu precisava de mais 20. Porque a minha situação está mais grave ainda, porque nem sempre as coisas correm como nós desejamos. E o pastor Hugo olha para mim e diz, eu entendo a sua situação. Eu sei que não é maldade, eu sei que você tem caráter, eu compreendo que não saiu do jeito que você desejava. Aí o pastor Hugo tem lá a duplicata que eu assinei, o que comprova a minha dívida. Ele diz, olha, compreendendo que você não tem condição de me pagar, eu estou cancelando a nossa dívida. A partir de hoje você não me deve nada mais. E não se fala mais nisso. Vai todo mundo pedir dinheiro para o pastor Hugo agora. E não se fala mais nisso. Porque eu entendo a sua real situação. O que é perdão? Perdoar não é esquecer. Nós esquecemos quando temos amnésia. Perdoar é, diante de Deus, decidir cancelar uma dívida de alguém que não tem como te pagar. Como que o seu marido vai voltar lá no início do casamento para viver de novo aquela besteira que ele fez? É possível. Como que a sua esposa vai voltar lá nos primeiros dias de namoro e refazer aquela besteira que ela fez, que até hoje atormenta o seu coração? Não é possível. Então, quando o outro não tem possibilidade de nos pagar, nós precisamos, diante de Deus, dizer, Senhor, eu decido cancelar a dívida que essa pessoa tem comigo, e a partir de hoje, com a força e a ajuda que o Senhor vai me dar, eu vou tratar essa pessoa como alguém que não me deve nada mais, porque a dívida foi cancelada. Isso é perdão. E aí, quando nós perdoamos, quando nós decidimos, perdão é decisão, nós abrimos a porta do nosso coração, abrimos a porta da alma. Sabe aquela podridão toda? Aquele lixo? Lembra do balde do vômito? Está guardadinho aí em algum lugar. É por isso que você está se sentindo mal, é por isso que você está com uma gastrite nervosa, é por isso que você está com uma dor de cabeça que não passa, por isso que você tem esse problema de pele, porque você está envenenado pelos seus próprios sentimentos. Quando nós decidimos perdoar, nós abrimos a janela, a porta do coração e da alma e da mente.
e permitimos que o Espírito Santo de Deus faça uma faxina e deixa tudo limpinho, cheirosinho e bonitinho. A partir de uma decisão de cancelar a dívida de alguém que não pode mais me pagar. Isso é saúde. Eu tenho tido experiência de pessoas que foram curadas depois que entenderam e praticaram o perdão. Para fechar, já falei que ia fechar algumas vezes, não, primeira, né? Quando eu era garoto, os meus pais trabalhavam e a minha avó cuidava de mim. 5 para 6 anos. Eu confesso para vocês que eu sempre fui um garoto muito arteiro. Melhorei um pouquinho. Eu gostava de cana. O meu pai, a gente morava numa espécie de chácara, lá no fundo tinha, o meu pai sabia que eu gostava, tinha aquelas canas caianas gostosas, docinha, molinha. Ah, que delícia, tá? Estou sentindo o gosto dela aqui. E aí, a minha avó estava distraída. Eu abri a gaveta da cozinha, peguei uma faca, que era do tamanho do meu braço, e fui para o fundo do quintal. E aí, com 5, 6 anos, eu ia pensando assim, eu vou cortar essa cana com uma facada só, porque eu já sou um homem. E quando meu pai chegar, eu vou dizer, pai, sou homem, olha o que eu fiz. Aí eu cortei a cana, arranquei. Aí depois, imagina, garoto, 5, 6 anos, disse, eu vou cortar essa cana, uma facada só, porque eu vou dizer para o meu pai, quando ele chegar, que eu sou homem, eu já tenho 6 anos. E aí eu peguei o cabo daquela faca, a ponta dos dedos ficaram brancos, de tanta força que eu fazia. E eu fiquei na pontinha dos pés, e segurei aquela cana, e cortei a cana. Só que eu esqueci de tirar o dedinho da frente. Eu decepei esse dedo tortinho. Quase perdi a cabeça do dedo no meio da terra. E aí, até então, eu estava enganando a minha avó distraída, fui descoberto. O grito foi tão alto. E a minha avó veio. Hoje eu tenho uma cicatriz que dá volta nesse dedo com uma platina. A minha avó veio. Ela veio com uma toalha clara. Eu não lembro exatamente a cor, mas era uma toalha clara, uma toalha de banho. E na minha pequena cosmovisão de 6 anos de idade, à medida que o sangue ia saindo e a minha avó ia colocando a toalha, eu tinha a impressão de que eu tinha encharcado toda aquela toalha de sangue. E aí eu pensava assim, morri. Meu sangue está saindo, morri. E eu desesperado, pensando, eu acreditava que ia morrer. Morri. Meu sangue está saindo, eu vou morrer. E aí me convenceram de entrar numa ambulância e dizer, olha, vamos até um homem de branco que ele vai curar o seu dedo. Aí me enganaram, entrei na ambulância, fomos, e cheguei lá, esse homem de branco, ao invés de aliviar a minha dor, ele veio furar o meu dedo, ainda mais, claro, anestesiar para poder fazer alguma coisa. Aí, 6 anos de idade, com aquela cabecinha, eu dizia, agora sim que a minha vida acabou. Por quê? Saiu meu sangue, me disseram que esse homem ia aliviar a minha dor, ele está furando o meu dedo, meu Deus, acabou a minha vida, que dor que eu estou sentindo, doía a alma, doía tudo. E aí, eu fiquei, na época, internado, 7 dias por causa desse dedo, e na época a mãe não podia ficar com o filho, isso veio depois, né? E aí a minha mãe ia me visitar, e quando eu via a minha mãe indo embora, o cabelinho dela balançando, meu Deus, como doía. Eu dizia assim, cortei o dedo, perdi todo o meu sangue, esse homem me furou todo, e até a minha mãe me abandonou. Ai, como dói. Como dói. Para vocês terem ideia de como eu era um menino tranquilo, eu saí do hospital, com a mão toda enfaixada, o povo se distraiu um pouquinho, eu peguei a mesma faca, fui para o mesmo pé de cana e cravei a faca no osso da canela. Eu era muito tranquilo, muito garoto legal. Mas quando a minha mãe ia saindo, eu vi o cabelinho dela de longe, eu dizia, até a minha mãe me abandonou.
Como dói, doía a alma, doía, parecia que a vida realmente tinha acabado. Aí, hoje, tantos anos depois, eu conto tudo isso para vocês. Eu conto isso em detalhes para vocês. Eu olho para o meu dedinho, eu vejo a cicatriz. E eu me lembro de tudo como aconteceu. Aí, eu conto para vocês e eu aperto o dedo assim, olha, vocês podem me perguntar, dói? Nada. Eu até toco o violão com o dedinho torto. Não dói absolutamente nada. Nada. Quando você decide perdoar aquele que te machucou e não tem condição de pagar essa dívida, você está abrindo a porta do seu coração para o Espírito Santo de Deus livrar você de todo o lixo que você acumulou na sua alma, no seu coração, e que hoje adoece você. Você vai olhar para a sua história, você vai se lembrar de detalhes, você vai olhar para a sua cicatriz e depois não vai te doer absolutamente nada, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra de cura, de restauração na sua mente, no seu coração e na sua alma. A família saudável é aquela que pratica o perdão todos os dias. Caso contrário, nós adoecemos. Caso contrário, vem a gastrite nervosa. Caso contrário, vem o transtorno de sono, vem a depressão, vem as crises de ansiedade, e nós adoecemos, e adoecemos, e adoecemos. O perdão bíblico, indicado por Deus, ele tem o poder para curar as nossas enfermidades. Eu já vi muitas pessoas que entenderam e praticaram o perdão, que tinham uma dor de cabeça pulsante que nenhum remédio dava jeito, e essas pessoas foram curadas completamente. Pessoas que tinham gastrites nervosas, que nada dava jeito, porque ela tinha ódio, ela tinha toxina, ela estava intoxicada por sentimentos horríveis, e essas pessoas decidiram, compreenderam o perdão, decidiram perdoar, e a partir desse momento essas pessoas foram curadas pelo poder do perdão. Uma família saudável é aquela que pratica o perdão todos os dias. E nesta manhã, para terminar, eu gostaria de convidar você para fazer comigo uma oração. Você precisa perdoar alguém. Você tem tido sintomas físicos horríveis, porque você tem toxina dentro de você. Tem mágoa, tem rancor, tem amargura, tem ressentimento, e tudo isso está fermentando dentro de você, está perturbando o seu sono, está atrapalhando a sua visão, está fazendo o seu cabelo cair, está trazendo problema de pele, está transtornando a sua vida. Eu preciso dizer para você nesta manhã, em nome de Jesus, se você compreender e estiver disposto a praticar o perdão indicado pelo Senhor, nesta manhã você pode ser atingido pelo poder curador do perdão. Você crê nisso? Você crê nisso? Então quero pedir para você abaixar sua cabeça e tomar a sua decisão nesta manhã. Diga: Deus, aquela pessoa que tanto me machucou, é verdade, Deus, é como se ela tivesse vomitado em um balde, e eu carrego esse balde por todos os lugares. Eu vou para a cama limpinha, mas o balde de vômito vai comigo. Eu vou para a mesa da refeição e o balde de vômito vai comigo. Deus, eu quero me livrar disso. E eu entendo que o Senhor perdoou toda a dívida que eu tinha com o Senhor. E o Senhor me indica a perdoar todos aqueles que precisam do meu perdão. Diga ao Senhor, decida, diga: Senhor, hoje, domingo, dia 23 de fevereiro, às 11h10 da manhã, eu estou tomando a decisão de perdoar o meu marido pela traição, pelo transtorno, pela mentira, pela difamação. Eu estou hoje, nesse momento, tomando a decisão de perdoar a minha esposa por tudo que ela me fez, pela dor que ela me causou. Eu, Senhor Deus, hoje, domingo 23 de fevereiro de 2020, às 11h10 da manhã, decido e marco essa data como uma marca para a minha decisão. Eu decido perdoar os meus pais por tudo que eles falharam comigo. Eu decido, Senhor, hoje perdoar os meus filhos pelos transtornos e dores que eles me causaram no decorrer da vida. Eu decido. Eu decido. Eu decido, eu decido, eu cancelo a dívida em nome de Jesus.
Capacita-me, Senhor, para cancelar a dívida, em nome de Jesus. O perdão, humanamente falando, não é impossível, mas nesta manhã nós estamos sendo capacitados pela graça, pelo poder do Senhor, a tomar decisões. Decisões que vão trazer cura para a família. Decisões que vão trazer cura para o casamento, em nome do Senhor. Você está sendo convidado nesta manhã, em nome de Jesus, a frustrar todo o projeto do inimigo para a tua família. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. Receba a vida abundante que o Senhor tem para você através da prática do perdão. Uma família saudável é uma família que cria um ambiente afetuoso. Uma família saudável é uma família que pratica o perdão todos os dias. Perdoe, perdoe. Você está sendo convidado nesta manhã, em nome de Jesus, a frustrar todo o projeto de destruição do inimigo para a sua família e adotar os grandes projetos de Deus, para que você seja uma família que faça a diferença, para que haja harmonia entre marido e mulher, entre pais e filhos. O perdão é necessário. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos juntos nesta manhã. Obrigado porque o Senhor nos ajuda a entender que quando reunimos a família ao redor da mesa, existe cura, existe fortalecimento de laços, existe segurança, existe acolhimento, existe crescimento, existe ambiente para os sonhos, existe cura do Senhor. Quando praticamos o perdão diariamente, nós curamos a alma, curamos o corpo, curamos a mente. E, ó Deus, eu quero me unir ao meu irmão que está decidindo nesta manhã, ó Deus, e nós queremos juntos frustrar todo o projeto de Satanás para destruir as nossas famílias através do rancor, do ressentimento, da mágoa e do ódio. Nós queremos hoje decidir, em nome do Senhor Jesus, perdoar, ó Deus, frustrando os projetos do inimigo e dando lugar a todos os projetos maravilhosos, grandiosos do Senhor, projetos de vida para a nossa família, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Capacita-nos para o perdão diário. Obrigado, porque eu creio que o Senhor falou ao meu coração e falou ao coração dos meus irmãos aqui nesta manhã. Obrigado porque eu creio e pela fé eu já te louvo e te agradeço, porque pessoas nesta manhã foram curadas pelo poder do perdão. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa gastrite nervosa, esse problema de pele, essa dor de cabeça pulsante que não tinha cura até hoje, mas a cura chegou através do poder do perdão. E eu quero te louvar, eu quero te exaltar, porque o Senhor está trazendo cura para o casamento, cura para a família. Em nome de Jesus, eu creio. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Se em qualquer momento o inimigo quiser lembrar você da dívida que hoje você cancelou, você pode dizer para ele assim, que essa dívida não existe mais. No dia 23 de fevereiro, às 11h10 da manhã, a dívida foi cancelada. A dívida foi cancelada, portanto, não existe mais. Que Deus te abençoe.